Oi pessoal, meu nome é Felipe Gucci, sou engenheiro civil e trabalho com projetos de estrutura. E eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pequena apresentação da minha vida profissional. Tá? Eu comecei a trabalhar bem jovem, com 14 anos, já estava fazendo alguns projetos de hidráulica, né? Então fazer isométrico, fazer detalhamento de esgoto, retirar. E com 16 anos comecei a fazer projetos de estrutura, tá? Porém naquela época eu estava na fase da adolescência e tal, e não gostava muito do que eu fazia, né? E aí até que chegou o momento eu trabalhar com meus pais, tá? Então toda a minha família é família de engenheiros, e meu pai montou um escritório, né? Faz 20 anos que ele fundou esse escritório. E eu comecei a ter alguns conflitos com ele, tá? Por causa da adolescência mesmo, né? Acho que é comum. Porém, até que chegou um momento, com 17 anos, que ele me dispensou do serviço. E naquela mesma semana, fiquei assim, bem arrasado com ele, né? Fiquei bem bravo e tal. Mas na mesma semana, coloquei meu currículo na internet e consegui arrumar uma entrevista, tá? Naquela entrevista eu estava disputando vaga com 9 pessoas e eu com 17 anos consegui aquela vaga, tá? Então eu ia fazer uma... Não era exatamente o que meu pai fazia, né? A gente fazia projetos de estrutura elétrica e hidráulica, e nessa nova empresa eu ia fazer projetos de fundação, contenção, pavimentação, mas consegui aquela vaga, tá? Fiquei lá por 7 meses e depois retornei ao escritório do meu pai. E nesses 7 meses eu aprendi muita coisa, né? Assim, eu saía muito cedo, né? Antes no escritório do meu pai era só descer as escadas e já estava no escritório. E ainda chegava atrasado às vezes. E nessa empresa eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, pegar um ônibus, pegar 3 metrôs, andar mais 15 minutos e aí sim eu chegava no trabalho. Então com isso eu fui aprendendo muita coisa, né? Eu praticamente também não via minha família, porque eu saía às 5h30 e só chegava em casa às 11h30, porque eu ia direto para a faculdade. Então era só dar uma boa noite, jantar rapidinho e dormir de novo, né? Então aquilo foi unindo, né? Eu com a minha família novamente. Bom, depois desses 7 meses eu voltei para o escritório do meu pai e aí sim a minha vida profissional começou a alavancar, tá? Fiz muitos cursos, estava fazendo já engenharia civil, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu tive oportunidade, tá? E muita gente não tem essa oportunidade. Eu já nasci, meu pai já tinha um escritório, então já tinha tudo para ser um engenheiro de projetos, né? Que era o que eu gostava, que eu comecei a gostar com 18 anos. Porém, existem muitas pessoas que eu vi, né? Eu terminei meu curso de engenharia faz pouco tempo e eu vi que muitas pessoas gostariam de entrar na área de projetos, porém a única coisa que elas tinham de diferencial era um cursinho muito básico de AutoCAD. E isso na verdade não é um diferencial, assim, você só saber um AutoCAD não vai resolver nada na sua vida, tá? Então, o que eu fiz, tá? Eu quero mudar isso, né? Eu quero que as pessoas que realmente sonham em ser da área de projetos, conquiste esse sonho, tá? Então eu tô montando uma série de vídeos onde eu vou ensinar essas pessoas como fazer projetos de estrutura, desde a primeira etapa, tá? Como pensar, como conceber uma estrutura, como desenhar uma estrutura, quais são as partes, né? O que eu tenho que fazer, quais são todos os desenhos referentes àquele projeto, tá? Então eu vou explicar isso nos próximos vídeos.
detalhadamente, tá? Então o que eu espero com isso? Que com esses vídeos que eu vou fazer, vocês aprendam a desenhar e interpretar o desenho, tá? Não vou ensinar a calcular nada, tá? Porque não adianta eu ensinar a calcular sendo que vocês não sabem nem desenhar, não sabem nem as partes. Então eu vou ensinar só desenho mesmo, que seria a primeira etapa de um engenheiro calculista, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é que é o seguinte: tem muitas pessoas que, mesmo lá na faculdade, elas me pediam pra... me dava o currículo delas, né? Pra trabalhar comigo, né? E só que essas pessoas, elas tinham assim em torno de 35 anos, 30 anos, tá? E o que eu aprendi, tá? Eu lá na minha empresa agora, né? Eu estou virando um coordenador de projetos, tá? Então eu tô meio que um chefe, né? E aí eu comecei a ler um livro, tá? Um livro Aprenda a Ser Chefe, do Max Geringer. E nesse livro, em um dos capítulos, falavam sobre as fases do profissional, tá? Profissional tem 4 fases. A primeira fase é o aprendizado, tá? Então essa primeira fase vai dos 18 aos 25 anos. Então tudo que ele tem que aprender tem que ser nessa época, tá? Depois vai da fase, é a fase da coragem, dos 26 aos 34, se eu não me engano, tá? Que ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender e agora vai revolucionar a carreira dele, tá? Vai aumentar o potencial dele, tá? E depois vem a fase da colheita, tá? Vai dos, acho que se eu não me engano, aos 35 aos 44, que é a época que ele vai receber tudo aquilo que ele já trabalhou, né? Então, diz o livro que com 40 anos você tem que estar ganhando pelo menos 10 vezes mais do que com 20 anos, tá? E depois, os 45 para frente, é a fase da inércia, independente de você ser o cara, né? Ter a mesma vontade de trabalhar de quando você tinha 20 anos, você pode ser que as empresas não vão te dar o mesmo valor, tá bom? Porém, o que ele diz também, que se você com 26 anos está fazendo estágio, você está muito atrasado, tá? Então, exatamente o que aconteceu com essas pessoas. Com 35 anos, elas queriam entrar na área de projeto, então fazer estágios na área de projeto. Então elas estão muito atrasadas, tá? E eu quero mudar um pouco isso, tá? Eu quero alertar vocês que têm abaixo dos seus 25 anos, que estão cursando aí engenharia civil ou técnico em edificações. Eu quero que vocês já foquem no trabalho de projetos, entendeu? Então vocês têm que correr atrás de cursos, não é só a faculdade que vai te ensinar, entendeu? A faculdade acho que ensina 20, 30% de cada área, entendeu? Então tem muita coisa para aprender. Então eu quero, se um de vocês, tá? Se um de vocês, depois que assistirem meus vídeos, aprenderem alguma coisa, tá? Eu espero que eu saiba transmitir também. Mas se vocês conseguirem aprender e colocar no currículo de vocês que vocês sabem fazer aquilo, se um de vocês conseguir emprego na área de projetos por causa dos meus vídeos, eu já vou estar, eu acho que eu vou ter cumprido a minha missão, entendeu? Então o que eu quero é isso, eu quero mudar um pouco esse conceito, porque a maioria das pessoas, elas vão para outras áreas, elas vão para a obra, porque às vezes é a única coisa que resta para elas, entendeu? Então não tem oportunidade no mercado de trabalho na área de projetos, elas vão infelizmente para a obra, mas não era realmente aquilo que elas gostariam, tá? Bom, então eu queria só dizer o seguinte: eu vou postar um vídeo
por semana, tá? Ensinando como fazer esses projetos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Eu tenho uma fanpage também e tem um site também. Eu tô terminando meu site. Entre lá no meu site, vai ter algumas novidades lá também, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo.